Bom, eu agradeço aqui, eu estou com o Felipe Cassapo do Lelo Lab. Quem sabe, né, a Lelo é uma das maiores, se não a maior administradora, A né, maior, sim. do Brasil, né? Sou eu aqui, Lígia, que sou síndica profissional, com a Giovana Granado, que também é síndica profissional, colega e advogada condominialista, né? E a gente veio aqui para bater um papo, para conversar de coisas diferentes dos condomínios com o Felipe, você é diretor de Inovação. inovação. Exatamente. Tá bom. E por que uma administradora tem um diretor de inovação, hein? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente proporcionar uma reflexão intensa sobre a vida em comum, sobre os laços comunitários, sobre o relacionamento de moradores com o meio ambiente. E essa é a resposta à pergunta: por que administrar condomínio necessita de inovação? Porque administrar condomínio vai muito além de questões táticas, operacionais, administrativas, que, claro, são importantes, precisam ser tratadas de forma digital, de forma ágil, mas, afinal de contas, morar é o lugar sagrado onde eu crio a minha família, onde eu teço relacionamentos de qualidade com os meus vizinhos. Perfeito. Então, necessitamos de inovar na vida em comum. O Lelo Lab, o laboratório de inovação da Lelo, é o laboratório de inovação da vida em comum. E quando que o Lelo Lab surgiu? O Lelo Lab nasceu em 2017, a partir do encontro que juntou diversas partes interessadas da sociedade, arquitetas, artistas, urbanistas, ambientalistas, obviamente os próprios colegas da Lelo, para tentar responder a essa pergunta: o que será a cidade do futuro? E qual será o futuro da cidade? E dessas duas reflexões nasceu a necessidade de criar um laboratório de experimentação, de inovação, de interrelacionamento com as partes interessadas que trata esse tema, inovação na vida em comum. Entendi, mas a partir do núcleo habitacional condominial. E a ideia seria, então, que vocês fariam essas discussões a partir de um lab dentro dos condomínios para expandir, então, para ruas e cidades. Exatamente, eu acho que a grande oportunidade de as cidades mega-urbanas complexas do século XXI é imaginar que o condomínio é um ponto de irradiação de novas práticas de regeneração urbana. O condomínio pode ser protagonista na transformação da cidade. E qual a relação do Lelo Lab com os ODS? O Lelo Lab é signatário dos ODS e para nós os ODS são muito mais do que aderir. Para nós os ODS são um propósito. Tudo que nós fazemos tente atender da melhor forma os grandes desafios do século XXI. Então tudo que a gente faz está ligado a como ter uma urbanização regenerativa, como cuidar de forma saudável da equidade de gênero, como criar parcerias para endereçar os grandes desafios, como tratar o desafio da água, o desafio da paz, o desafio da alimentação saudável, erradicar a fome. Novamente, a partir do condomínio, a gente tem como irradiar muitas transformações que vão atingir toda a cidade. Que interessante. E quando você fala sobre fazer, vocês de fato só são teóricos ou vocês colocam na prática? Não, a gente está o tempo todo dentro dos condomínios, ao contato dos síndicos, né? Profissionais, síndicos também, moradores, dos moradores, porque o nosso propósito e a nossa metodologia como Lelo Lab é o empoderamento das comunidades, para que as próprias comunidades possam tomar entre as suas próprias mãos o seu futuro. Então, nós chegamos com metodologias, tecnicamente a gente usa uma metodologia chamada de meta-design. Essa é uma metodologia de empoderamento, onde a gente tenta criar uma governança local, onde os próprios moradores, o próprio síndico, a própria comunidade, ela mesma desenha o passo a passo de relacionamentos comunitários mais saudáveis, de relacionamento com o meio ambiente mais saudável. E você consegue fazer, Felipe, a conexão entre um núcleo condominial e um condomínio do lado, que, por exemplo, não é administrado por vocês? Com certeza. Para nós, o objetivo é transformar, antes de mais nada, os relacionamentos, né, interpessoais comunitários e os relacionamentos com o meio ambiente, independentemente do condomínio. Então, uma das práticas que a gente implementou a partir de 2021 é chamar de esse condomínio no bairro, onde um condomínio assume o protagonismo de irradiar à volta dele, dos demais condomínios, uma certa prática, como, por exemplo, vamos trabalhar hortas urbanas. E eu, condomínio A, B ou C,
toma a decisão de ser o protagonista para envolver todo o meu bairro, todos os condomínios, todos os moradores, para a gente, na praça pública, por exemplo, que une esses vários condomínios, a gente plantar uma horta comunitária. E nesse sentido, você falou sobre colaboração. O que você acha da colaboração, então, público-privada, para a implantação desses seus projetos? É fundamental? Absolutamente fundamental. Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de parcerias públicas-privadas ou outros tipos de parceria, a gente tem tendência a esquecer que, no fim do dia, somos apenas seres humanos. Alguém, em algum momento da sua vida, tomou a decisão de seguir uma carreira pública, mas poderia ter tomado uma outra decisão, ser um pesquisador, ser um empresário, ser um empreendedor, mas o que ele não perdeu a priori é a sua característica humana. Então, nada mais natural do que tecer parcerias, e voltando aos ODS, é um dos ODS, né? Nada mais natural do que resolver um problema complexo por meio de uma abordagem sistêmica, que é uma abordagem de interrelacionamento entre as partes interessadas. Tem que ter parceria pública-privada. E você sente que isso daí está caminhando bem? Porque todo dia eu acho que é uma vitória por dia. Exato. Vocês, por exemplo, quando vão fazer essa horta na praça, vocês pedem autorização? Claro, a gente se relaciona com a prefeitura, a subprefeitura, e mais do que pedir autorização, claro que tem que pedir autorização, mas a gente quer o envolvimento, a participação, porque novamente são os seres humanos, os sapiens, interagindo entre eles para resolver um problema complexo, que é o problema do interrelacionamento do vivo-convívio, do humano com a natureza. Então é mais do que uma questão de autorização. Claro que a autorização é importante, mas é uma questão de parceria. Cada um trazer o melhor do que ele possa trazer. O seu conhecimento, a sua experiência, o que viu funcionar, o que não viu funcionar. Juntos conseguimos muito mais do que qualquer um sozinho. Com certeza. E quando a gente fala de inovação, e assim, você veio do setor de tecnologia, é isso? De inovação, exatamente. De inovação. É, quase a mesma coisa, mas não é bem verdade. Não, perfeito. A gente conversando um pouco sobre isso, a gente estava antes aí da nossa conversa falando de como através dessas joint ventures aí, o setor público, que geralmente ele é um pouco mais pesado, ele demora para implementar mudanças, ele consegue expandir isso de uma maneira muito mais sistêmica, porque ele atinge todas as pessoas. Claro. Então, qualquer mínima inovação, qualquer mínimo avanço, quando atinge o poder público, ele pulveriza, não diria uma pedra no lago, aí seria um rochedo no lago, claro, coisa claro. muito maior. Você tem sentido que, através das ações de vocês estão conseguindo fazer mudanças? Você chegou a participar de projetos onde você viu que o poder público aprendeu com a iniciativa privada? Sim, eu acho que a gente tem que ter muita humildade em tudo que a gente traz. É fácil apontar o dedo para esse e aquele e dizer, não, esse é burocrático, esse é lento. Mas a cada vez que você aponta o dedo para qualquer uma das partes interessadas, você tem que relembrar que você é sempre o outro do outro. O outro olha para mim e eu sou o outro do outro. O que significa que o outro pode apontar o dedo para mim e falar, não, mas ele é muito burocrático, não, mas ele é muito lento, mas os interesses dele são muito específicos. Então a gente tem que ter muita humildade e a gente tem que reconhecer que cada parte interessada tem as suas dificuldades. Mas principalmente, cada parte interessada tem o seu diferencial, a sua potência, a sua experiência, que traz a unicidade da sua contribuição. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, muitos progressos foram feitos nas parcerias públicas-privadas, inclusive em termos legais. Hoje a gente tem leis que facilitam as parcerias públicas-privadas, por exemplo, a inovação. Mas além das parcerias públicas-privadas, a gente tem que reconhecer que o protagonismo humano é o que prevalece. As pessoas têm que dizer, não, eu quero, independentemente de ser isso ou aquilo, eu quero participar. Aí a gente está falando em instâncias, né? Então, vamos lá, a gente estava falando do poder público, da iniciativa privada, mas falando do condomínio, que é um núcleo habitacional, mas de muitas pessoas. O que você está me dizendo é que, na verdade, a vontade de mudar e de contribuir tem que ser individual, é isso? Sim, ao mesmo tempo que a individualidade ela é uma ilusão. Eu não sou indivíduo, eu sou parte de um todo. Claro. Viver é um ato coletivo, viver não é um ato individual. Eu sozinho faço o quê? Não faço nada. Então, apesar, é uma coisa como a de... É compartilhada a responsabilidade. Por exemplo, o poder público pode oferecer estrutura após um evento numa praça de recolha de lixo, de proporcionar segurança em volta daquela área para que as pessoas possam ter uma convivência, uma vivência Exatamente saudável. Isso. A dicotomia da vida, que é quase que uma antinomia, é que a vida é autonomia com interdependência.
não há de ser autonomia. Do ponto de vista autopoético, se a gente olhar a definição da vida, do ponto de vista autopoético, eu sou vivo porque eu sou capaz de regenerar os meus processos metabólicos que faz de eu mesmo. Então, eu sou autônomo sobre essa ótica. Mas, ao mesmo tempo, eu sou interdependente, porque eu dependo dessa árvore que me permite respirar, depende de um outro sapiens para me ajudar no que eu preciso fazer. Que produz seu alimento. Exato. Quem conectou. Então, a gente tem aqui uma dicotomia, uma tensão entre a autonomia e a interdependência. Mas vida é isso. É ao mesmo tempo ser autônomo e ao mesmo tempo ser interdependente. Então, é claro que é um lado da decisão que é individual. Eu quero ser um protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a individualidade da decisão não pode se sobrepor à coletividade. Ao fato que nós juntos temos que decidir. Então, e quando a gente fala dos problemas da cidade, você me citou que o Lelo Lab nasceu de uma união de arquitetos, urbanistas, também participaram da discussão. A questão da extensão territorial da nossa cidade aqui de São Paulo. Nós temos bairros aqui que, se eu sair daqui e for para Parelheiros, eu acho que eu ando 50 quilômetros, tá certo? Exato. Como que a gente consegue aumentar a qualidade de vida, que você falou, que é um objetivo, talvez, principal Com certeza. de toda essa nossa experiência, e com essas dimensões tão grandes como a cidade? Vocês parecem que têm algumas iniciativas locais sobre trazer, então, atrativos para núcleos habitacionais, é isso? Sim, a gente tem que ter muita humildade, então é um imenso desafio, mas o que a gente tem utilizado como conceito central, nesse desafio que você coloca da extensão urbana das megacidades do século XXI, é a ideia de cidade de 15 minutos. Bem conhecido para quem é da arquitetura, do urbanismo. Sim. A cidade de 15 minutos é você reconhecer que, empoderando a comunidade local, você consegue resolver 90% das suas demandas a 15 minutos a pé ou de bicicleta da onde você mora. Isso significa, novamente, recriar uma governança local, reempoderar os atores locais para que eles possam fazer o que era o mais natural e o mais óbvio, que é se ajudar mutuamente. Vou dar um exemplo muito concreto disso, que é o Tesouros do Bairro. Tesouros do Bairro é uma mídia social que nós criamos no Lelo Lab, cujo objetivo é mapear no seu bairro, à sua volta, na sua cidade, 15 minutos a pé ou de bicicleta, quem pode te ajudar no quê? Quem é o seu vizinho que sabe preparar uma refeição saudável, vegana, porque você precisa de alguém, possivelmente, para trazer essa alimentação para você. Quem é o seu vizinho que poderia ficar com o seu pet quando você tem que se ausentar? Quem é o seu vizinho que poderia dar uma aula de violino para você? Quem é o seu vizinho que poderia dar um reforço de matemática para o seu filho? A 15 minutos, eu garanto que você tem 80% das questões respondidas. O que falta? Mapear. O Tesouros do Bairro é uma mídia social que mapeia o tesouro que existe em cada um dos nossos vizinhos. Que interessante, porque aí você vence outras questões que exatamente o tempo de deslocamento, né? Fora você estimular o comércio local, a atividade local, que é super importante, porque você vai criando crescimento econômico para aquela região, Exato. que às vezes está na periferia e não tem tantos recursos, mas você também evita esses cruzamentos que a gente fica 2h30 no trânsito de São Paulo, Exato. pessoas do transporte público, então, que às vezes ficam, sei lá, 3 horas de manhã para ir, 3 horas para voltar, né? Que interessante. E vocês já têm muitos cases desses tesouros do bairro? Como que está sendo? Sim, a gente tem muitos tesouros já presentes na nossa mídia social. Queremos sempre mais na cidade de São Paulo e outras cidades. Quanto mais pessoas se ajudarem mutuamente, melhor. O Tesouros do Bairro é uma mídia social, mas além da mídia social, a gente faz muitas ativações locais. A gente vai da praça, e aí a gente volta à ideia de parceria pública, para chamar esses empreendedores, né, da vizinhança, para que eles possam se conhecer. Uma feira, você faz uma exposição? Isso, uma feira, uma exposição que pode acontecer, vamos voltar ao condomínio. Ela pode acontecer desde o salão de festas do condomínio, né, numa escala condominial. Vamos saber tudo que os moradores, os vizinhos desse condomínio têm para oferecer. Vamos mapear com Tesouros do Bairro, vamos fazer uma feira dentro do condomínio, no lugar comum do condomínio, né? Não na praça, mas no salão de festas do condomínio. Ou não, vamos envolver vários condomínios na lógica desse condomínio no bairro, vamos fazer uma praça pública. E aí vem novamente a ideia de parceria pública e tudo que a gente acabou de conversar há pouco. A gente tem muitas ativações, queremos mais. E nosso papel como Lelo Lab, com muita humildade, é empoderar a comunidade para que a própria comunidade possa ser detentora do seu futuro. Perfeito.
E nessa questão agora da mobilidade urbana, e você com esse monte de estudo aí, conceito, o que você diz em relação, por exemplo, agora, não sei se você viu, que a prefeitura inaugurou um modelo de transporte multimodal, saindo indo para o Cantinho do Céu, na empresa Bilis. A gente teve a oportunidade de visitar e foi uma coisa encantadora. Fora, assim, você cortar 1h30 de trânsito para quem está naquela região da cidade, é uma experiência maravilhosa você pensar que, puxa vida, é divertido, você está andando de barco. Então, aquilo que era um tédio, que era uma coisa, você está vivendo. Então, eu acho que você ganha. Aquela 1h30, a pessoa, por exemplo, ela pode estudar, ela vai poder ficar com a família dela, você cria qualidade de vida, né? Sim. Vocês não pensam em criar algum projeto incentivando, talvez, mexendo com mobilidade urbana? Vocês têm? A mobilidade é um dos temas estratégicos fundamentais para o Elolab, junto com energia, água e resíduos, são os grandes temas que a gente tem que tratar. E, obviamente, na mobilidade, a intermodalidade da mobilidade é fundamental, o encadeamento dos modais, e esse encadeamento dos modais deve acontecer sob a ótica do ser humano, no sentido em que mobilidade é uma experiência. É uma experiência, eu preciso realmente ter a experiência mais suave, agradável, positiva possível da mobilidade. Portanto, tirar o foco do artefato carro, artefato isso, aquele, e passar a olhar a mobilidade como um serviço e como uma experiência. A intermodalidade é fundamental, mas também a gente tem que se desafiar a pensar aonde a mobilidade é necessária e onde a mobilidade não é necessária. O que eu posso resolver sem me mover? Nos 15 minutos. Nos 15 minutos, talvez uma boa mobilidade seja uma não mobilidade. Perfeito. Por que eu preciso o tempo todo me mover se eu tenho muitas coisas que eu não preciso me mover para resolver? Perfeito. E já que a gente tem ferramentas digitais, que tal imaginar, voltando ao protagonismo, o protagonismo de cada parte interessada, que tal imaginar que a gente digitaliza uma série de serviços condominiais, públicos, para a gente fazer com que o deslocamento não seja mais necessário. Perfeito. Que a não mobilidade seja uma boa mobilidade. Mas aí a gente chega num ponto importante, porque às vezes as pessoas se deslocam porque no local onde elas habitam elas não têm infraestrutura básica. Eu não tenho, às vezes, uma escola, eu não tenho um hospital de referência, então ou eu não tenho o mercado de trabalho. É verdade. Não é? Se bem que eu acho que com a digitalização de alguns serviços, né, muita gente não precisa mais ir para escritório. Nesse sentido, você não acha que a pandemia ajudou a gente a andar uns passinhos mais rapidamente? Então, esse é um bom ponto. A Unesco fez um estudo sobre a impossibilidade de crianças e adolescentes ter acesso aos seus espaços de ensino-aprendizado no meio da pandemia. E, infelizmente, no Brasil, na América Latina e no mundo, milhões de crianças foram afastadas dos seus espaços de ensino-aprendizado por um ano e meio, que vai ter consequência, obviamente, em todo o desenvolvimento. Por quê? Porque, obviamente, é muito bonito dizer, vamos, então, tornar a educação, por exemplo, mais resiliente por meio da digitalização. Mas será que todo mundo tem acesso ao digital com banda suficiente para ter velocidade suficiente, com infraestrutura em casa para poder ter um espaço seguro, né, para poder ter acesso ao ensino-aprendizado online? Então tem muito que ser feito ainda. E a gente tem que ter muita humildade e saber que nós somos extremamente privilegiados, olha, né, que a gente tem aqui. E a gente tem que reconhecer que o que mais importa é a acessibilidade. A tecnologia, no conceito de sociedade 5.0, a tecnologia deve se tornar tão transparente que ela deve, a priori, desaparecer do olhar humano. O que significa que eu uso tecnologia sem saber que eu estou usando tecnologia. Qual que seja a minha condição social, a localidade onde eu moro, para mim tudo é acessível. E o imenso desafio, acessível para um cego, acessível para um surdo. Né? A gente tem que pensar na diversidade no seu pleno sentido que possa ser diversidade. Sim, e quando a gente fala sobre isso, sobre ter acesso o Elolab se preocupa também porque vocês fazem algumas ações nessas comunidades que tem esse tipo de carência? Sim, também faz parte dos nossos objetivos. E, novamente, são problemas complexos, então a gente tem que ter muita humildade e a gente tem que empoderar a comunidade, trazendo metodologias para que a própria comunidade pode
tomar entre as suas próprias mãos o seu futuro. Cada comunidade é uma comunidade, cada local é um local, cada ambiente é um ambiente. Um ponto comum que a gente tem são seres humanos que vão fazer o melhor para se ajudar mutuamente. E nós temos a responsabilidade de tentar ajudar a empoderar essa governança local para que ela possa se desenvolver. Cada comunidade tem um norte a ser seguido diferente, uma necessidade. Cada comunidade tem uma história própria, tem uma cultura própria, tem um espaço Senão você próprio. não vai ter aderência no processo. Se a pessoa não se sente, se ela não tem pertencimento, aquilo passa. Aí você faz o que a gente fala dos tais greenwashing e tantos washings que a gente vê aí, que é um termo técnico, mas que diz que você só disse que fez, mas na prática você não implementou a mudança. Ou né? então você fez o melhor que você podia, realmente com toda a sua boa vontade de fazer as coisas, mas o fato é que a sua ação é muito efêmera. Você está lá Perfeito. por um tempo, no tempo que você estiver, tudo bem, a coisa até acontece. Mas uma vez que você saiu desse local, será que essa comunidade foi empoderada para ela mesmo, sozinha, dar sequência? Porque você precisa empoderar a comunidade. A gente vê muito isso, a gente acabou agora nessa minha jornada nova de tentar enveredar aí pelo poder público. Nós visitamos periferias e nós vimos muitos projetos exatamente que foram iniciados, boas ideias, jardins que foram feitos e outros projetos, só que não tem continuidade. Sim, sim. O que aconteceu? Aquilo não foi feito num período suficiente para empoderar a comunidade, para dar condições para ela manter aquilo. Aquilo veio e foi uma coisa alegórica. Foi um desfile de carnaval que passa. Então, a gente tem que pensar na perenidade, na sustentabilidade do que a gente faz. E sustentar significa dar perenidade, pensar as coisas no tempo. A única possibilidade para você sustentar qualquer tipo de atividade é empoderar as comunidades locais, trazendo boa governança local, para que realmente, você falou dos objetivos, né? Os objetivos sejam revelados pela comunidade. Sim, Quem somos nós? A real necessidade. Quem somos nós para chegar e dizer o objetivo é esse? Quem somos nós? A comunidade sabe quais são os objetivos. O que nós podemos fazer é tentar ajudar a organizar os diálogos, são tecnologias sociais de interrelacionamentos, para que disso saia o melhor do que essa comunidade possa revelar e principalmente que a própria comunidade se auto-organiza para ela conseguir dar sequência a essas atividades. O que a gente tem de entender é aquilo que você começou a falar, que nós somos todos interdependentes e que eu tenho de agir em outros locais. Eu tenho o conforto, a estrutura aqui, mas o local que não tem, eu interdependo também do local que não atingiu aquilo. A gente estava falando do dia 1º de agosto, né? Que foi um marco, né? Um triste marco, né? Então, acho que quer explicar para as pessoas? Vamos explicar junto, mas enfim, todos devem ter acompanhado que ao longo dos últimos 15 a 20 anos tem sido medido o dia a partir do qual já consumimos, nós sapiens, seres humanos, todos os recursos naturais que o planeta Terra pode repor em um ano. E a triste notícia que saiu muito recentemente é que no dia 1º de agosto de 2024, muito antes de qualquer outra medição que foi feita, sapiens, nós, os seres humanos, consumimos todos os recursos que o planeta Terra consegue repor há um ano. Em poucas palavras, estamos vivendo a crédito para os próximos 6 meses. A gente está consumindo recursos que não serão repostos esse ano pelo planeta Terra. A gente entrou no cheque especial. Não tenho o que falar. E no caso, assim, eu entendo que nós, dentro das ações individuais, você citou algumas aí que seria lixo, então, que eu acho energia, água. Energia, água, tudo. As ações individuais são importantes, mas como os efeitos demoram para atingir o meu grupo, às vezes a gente não entende isso. Então, está pegando fogo, mas é numa mata que eu não enxergo. A poluição está num lugar que eu não respiro aquele ar. Eu tenho água aqui limpinha, né? Eu vou dormir na minha cama quentinha. Então, como os efeitos ainda são um pouco longínquos, parece que a gente tem dificuldade de entender. Você não acha que, nesse sentido, a mídia, não digo ser catastrófica, mas não deveria divulgar um pouquinho mais isso para que a gente pudesse ter um pouco mais da percepção, consciência? Eu acho que além da mídia, talvez o que falta atualmente é a gente resgatar o pensamento sistêmico do próprio processo educacional. A partir do século XVI, a humanidade ocidental tomou a decisão de basear a ciência e basear, portanto, a educação no analitismo.
O analitismo é decompor. Você tem um problema complexo, faz o quê? Você decompõe na subparte, todo mundo aprende isso. E quando você tiver resolvido cada uma das subpartes, você resolveu o todo. O grande problema do pensamento analítico é que, ao decompor, você perde o interrelacionamento entre as partes. Então, talvez você resolveu A, B, C, D, E. Mas você perdeu de vista que A estava ligado a D, que dependia de B, que dependia de C. Então, existia um interrelacionamento sistêmico. Então, isso que você bem colocou como desafio é pensar de forma sistêmica. Pensar em interrelacionamento complexo de causa e efeito, que vão muito além do que nós podemos compreender em termos de tempo e espaço. E uma boa ilustração, para quem acha que isso aqui é uma viagem, não funciona, não é uma coisa que atinge o meu mundo real, é a pandemia. Aonde começou a pandemia? Na China? Na China. Quanto tempo a pandemia demorou para chegar no Brasil? Semanas. E quando você viu essa pandemia emergir na China, você pensou, daqui 2 semanas todos nós estaremos fechados. Nunca ninguém pensou que os relacionamentos do tempo e no espaço seriam tão rápidos, tão conectados, tão velozes. Por que os interrelacionamentos sistêmicos entre as partes interessadas hoje são tão velozes e tão rápidos? Porque a gente está convivendo com 8 bilhões de seres humanos, porque os meios de comunicação são outros, porque os meios de deslocamento são outros. Não só a gente aumentou a quantidade de sapiens presentes no planeta Terra, como a gente aumentou a intensidade dos interrelacionamentos entre sapiens. Ou seja, de um ponto de vista matemático, a complexidade desse sistema é muito, muito, muito superior ao que ela era 20 anos atrás. Então, a pandemia é uma ilustração muito concreta do que é um fenômeno global de mudanças. A velocidade. E a velocidade. Exato. Da mesma maneira, né, se a gente for escalar, a gente teve um problema de saúde, mas de repente se nós tivermos alguma coisa que deu um start para uma mudança climática radical, com que velocidade talvez isso aconteça? A gente acha que não consegue mensurar isso. A gente já tem dados, né, do final do século XIX até 2022, as temperaturas médias no planeta Terra já subiram de 1,5 graus. Por que no final do século XIX? Porque a gente começou a medir sistematicamente no final do século XIX. 1,5 graus já é muita coisa, mas existem simulações, né, que mostram, novamente matematicamente, que se a gente continuar nos processos como eles foram criados no século XIX e XX, esse fenômeno é um fenômeno exponencial. Ele não vai crescer de forma linear. 1, 2, 3, 4. Ele vai crescer de forma exponencial. 2, 4, 8, 16. É uma curva que cresce muito rapidamente. Isso dá para ver no crescimento de temperaturas e todos nós já percebemos, e a gente tem vários casos concretos no Brasil e em qualquer lugar do mundo, de que esse fenômeno já chegou à nossa porta. Claro. E como que a cidade de São Paulo pode contribuir com isso? Por exemplo, a gente vê que em várias cidades do mundo, conceitos como o tipo de pavimentação, a quantidade de áreas verdes, os índices para construção estão mudando. São Paulo tem uma lição de casa para fazer, você não acha? A gente tem que ter muita humildade. Todas as cidades do mundo estão com dificuldades, né? Porque é algo extremamente novo. Se alguém disser, eu sei como resolver problema sistêmico, provavelmente ele não está dizendo a verdade pelo simples motivo que nunca nenhum sapiens conviveu com 8 bilhões de seres humanos. Nós somos os primeiros sapiens que convivemos com 8 bilhões de seres humanos, com 4 gerações, com pessoas que muitas vezes têm mais de 40, 50, 60 anos. É outra configuração sistêmica de sapiens. Então ninguém sabe porque ninguém teve que enfrentar esse tipo de desafio. Mas não é porque ninguém teve que enfrentar que não há solução. Que bom, somos sapiens, somos criativos, somos inovadores. Inovar é transformar conhecimento em progresso. Então chegou o momento da gente se unir, né, como humanidade, independentemente de aquele país, essa ou aquela crença, esse ou aquele sistema político. Chegou o momento da gente se unir para realmente resolver o que mais importa. O que mais importa, basta olhar o mapa dos 17 ODS. Se a gente já resolver esses 17, tá ótimo. Depois a gente vê o resto. Se a gente já resolver essas 17 questões que são muito complexas a ser resolvidas, já é um bom começo. Então, São Paulo, sim, obviamente, como qualquer cidade do mundo, tem grandes desafios que vão desde mobilidade. Quando a gente fala de aquecimento, a gente fala de emissão de CO2 e gás a efeito de estufa. E, obviamente, a mobilidade de motor a combustão, que foi inventado no começo do século XX, é um dos grandes protagonistas. Então, mobilidade elétrica sustentável, intermodalidade, cidade de 15 minutos, são respostas. Se a gente fala de enchentes, infelizmente a gente teve situações dramáticas, tristes, no Brasil e em vários lugares do mundo.
existe um conceito que já foi desenvolvido há muitos anos, que é o conceito de cidade esponja. O que é uma cidade esponja? É uma cidade que, como uma esponja, absorve a água. E aonde que você absorve a água? Na natureza. Então, criar parques que sejam ambientes de absorções, não é isso? Da água. Se você pavimenta tudo, se você... Impermeabiliza tudo. Impermeabiliza tudo, a água vai para onde? Vai se acumular. Exato. Então, é uma cidade esponja. A cidade a água acaba caindo cada vez, as chuvas são cada vez mais intensas em Pelo períodos próprio menores, aquecimento global. Pelo próprio aquecimento global. Aí você tem uma via impermeabilizada, então o que acontece? A água desce com aquela velocidade imensa, por mais que você projete calhas de coleta, naquele minuto não vai dar vazão e, enfim, então você precisa, no caminho da água, gerar a superfície de absorção, né? Que são as cidades. Talvez um bom começo para mapear entre o público e o privado seja fazer um zoneamento do que já existe, qual é o tipo de conservação que está sendo feito, o que precisa melhorar. Exatamente. E o que dá para... eu acho que hoje a gente tem que desimpermeabilizar. Na verdade, eu sei que é progresso, acaba que se entregou asfalto, não estou criticando, tem lugar que estava na terra, mas eu vou falar uma coisa, terreno impermeabilizado, se a gente pudesse ter pavimentado com alguma coisa que fosse absorvente, como algum bloquete, paralelepípedo, era muito melhor. Faz barulho, dá trabalho. Então, mas é que a gente estava fazendo pista para carro, que tinha que ter velocidade. Agora a matriz é outra, eu não preciso andar, para que eu quero andar tão depressa? Então, eu ando depressa, mas a água também anda depressa e ela inunda o final da trilha, então... É muito interessante porque isso é uma questão sistêmica, envolve uma série de questões, de parâmetros, que afinal de contas é uma consequência da criatividade de Sapiens. Quem inventou as estradas? As estradas pertencem ao mundo real? Não pertencem. Sapiens inventou a estrada. Quem inventou o carro? O carro pertence ao mundo real? Não, foi inventado por Sapiens. Exato. Se Sapiens, em um determinado momento da sua existência, da sua caminhada, da sua jornada, criou estradas e carros a combustão, Sapiens pode disruptir esse conceito e criar outra coisa. Muitas cidades hoje estão resgatando seus rios, nosso Tietê, o nosso Pinheiros, para mobilidade, mas também para tomar banho, simplesmente. Muitas cidades estão abrindo cada vez mais espaço para bicicleta, para andar a pé. Ou seja, tentar equilibrar. Não se trata de ser abusivo nem de um lado nem do outro. Esse é o equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos ter tanto espaço para bicicleta, para carro e para a pé. Seja pelo menos a mesma coisa. A pandemia pôde mostrar isso pra gente. Quantas pessoas aqui na capital, em São Paulo, que migraram para o interior em busca de verde, lazer, ter um jardim, um campo, acesso a uma praça. Ao invés das pessoas conseguirem enxergar a necessidade e se autoconscientizarem do que precisa ser feito daqui em diante, não, preferiram migrar. Claro, porque na verdade a gente que cuida dos condomínios, né, foi impressionante como as pessoas perceberam que elas talvez não gostassem de estar tão próximas das outras, que por conta da loucura do dia a dia, elas não tinham essa percepção do viver coletivo. E teve gente que descobriu que não gostava de morar com gente em cima, gente embaixo, gente do lado. Teve gente que descobriu que não gostava, às vezes, nem do núcleo familiar. Tiveram muitos divórcios, mudanças, porque a pandemia exatamente confinou essas pessoas no lugar que elas escolheram viver a princípio. Mas olha quantas coisas lindas aconteceram também na pandemia. Música na janela, vizinhos se ajudando mutuamente. Eu preciso de alguém que possa ir fazer compras para mim, porque eu infelizmente estou contaminado, não posso, estou em quarentena. Perfeito. Olha quanta solidariedade aconteceu também, quantas pessoas redescobriram o poder de uma coisa tão simples que é relacionamentos interpessoais de qualidade com o seu vizinho. Quantas pessoas redescobriram o seu vizinho como seu grande amigo. Quantas pessoas redescobriram a sua vizinhança, a sua praça. Então, nunca se trata de ser radical no sentido no outro. O radicalismo nunca é uma boa solução. Mas trata de ter equilíbrio. E agora o equilíbrio se faz necessário porque o problema é outro. É 8 bilhões de sapiens, é muita coisa. Então, mas acho que a pandemia trouxe a oportunidade da reflexão. O problema é que a gente estava tão acelerado que a gente repetia processos que nós mesmos criamos, mas nós paramos de questionar. E no momento que você teve a oportunidade, foi para o campo, ou resolveu se solidarizar com o vizinho e ajudou e se integrou. Tiveram pessoas exatamente que se descobriram, né? E quem é privilegiado que tem trabalho flexível remoto, até hoje
aluga uma casa na praia, aluga uma casa no campo, vai trabalhar de lá. O que é ótimo, né? Sim. E me fala uma coisa, por que você acha que, por exemplo, a gente está falando de parceria pública e privada e a gente estava conversando sobre a velocidade com que existem as mudanças. E eu cheguei a comparar a parte do poder público como se fosse um grande transatlântico, com mudanças mais lentas, porque o movimento é uma estrutura muito grande, e a iniciativa privada e essas startups como se fossem pranchas de surf que vão tirando o melhor das ondas e mudando com o vento e sendo mais ágeis. Sim. Como que você vê a mudança assim, política ou do poder público, já que nós que criamos essa instituição como organização para vivermos? Acho que a primeira coisa é sempre ter muita humildade e reconhecer que cada parte tem a sua importância. Então é claro que a gente pode dizer a startup é bem mais ágil, mas a startup é bem mais frágil também. Sim. Quantas startups sobrevivem? 1%, 2% das startups. Por quê? Porque a vantagem de você ser um transatlântico, seja ele público-privado, é que você tem estrutura, processo, você consiga ter perenidade nesse sentido. A desvantagem é que realmente fazer mudanças, quando envolve muitas pessoas, muito processo, é mais lento. Então, qual é o melhor dos dois mundos? O melhor dos dois mundos é o transatlântico colaborando, parcerizando com a startup. Quem ganha? Todo mundo, principalmente o cidadão. Então, vamos fazer uma parceria pública-privada que aproxima a startup da prefeitura, que aproxima a startup do governo estadual, federal. Existe uma lei de inovação, existe um marco legal da startup que cada vez mais incentiva, reconhece, faz com que as parcerias entre a inovação, universidades, startups e assim vai, e o setor público são desejáveis. Que aí é o melhor dos mundos. Ao mesmo tempo, né? Imagina uma parceria entre uma startup e uma entidade pública, qual que ela seja. Você tem ao mesmo tempo a flexibilidade, a agilidade da startup para experimentar coisas novas e ao mesmo tempo a retaguarda da estrutura do transatlântico, que é importante. Porque ele é o que ele é, porque ele é o que ele é. Só que a partir do momento que você afasta esses dois mundos e um e outro é outro, aí você perdeu os dois. Você perdeu a estrutura e a força do transatlântico, você perdeu ao mesmo tempo a agilidade, mas também essa fragilidade da startup. A solução, novamente, está na diversidade, no pleno sentido do que possa ser diversidade, e o respeito na diversidade, a colaboração com respeito. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil dizer, esse é lento, esse é ágil, esse é isso, esse é aquilo. Muito fácil. Difícil é você criar as parcerias ganha-ganha, onde todo mundo, principalmente o cidadão, novamente, e a vida saia crescendo. As incubadoras, você acha que elas existem aquelas, assim, aqui em São Paulo, acho que em Green Sampa, alguns projetos. Você já participou, já interagiu com alguns, conhece? O que você acha dessas iniciativas da prefeitura? Então, nós mesmos do Neurolab somos um acelerador de startups. A gente tem um portfólio de 48 startups aceleradas. Então, a gente usa, entre aspas, toda a estrutura da Lelo para colocar essa estrutura a serviço das startups, para que juntos possamos desenhar realidades mais sustentáveis, mais equilibradas para os moradores. Por exemplo, a gente tem startups como a Power2Go, que a gente apoia, que é uma startup de mobilidade elétrica, apenas para dar um exemplo. São 48 no total. E sim, eu conheço bem o ecossistema de inovação de São Paulo, do setor público em particular, mas também de diversas entidades privadas. E a grande vantagem da incubadora, aceleradora, uma questão de maturidade, né, do empreendimento, é que você coloca novamente a potência do transatlântico a serviço de quem precisa de ajuda. A startup é muito ágil, é muito criativa, tecnicamente muito apurada, mas ela não tem muitas vezes a capacidade processual de escalar o que faz. Ela consegue fazer para pouco. Para pouco é interessante, mas não é suficiente. Como que a gente faz para muito? Como que a gente faz para 1 milhão, para 10 milhões, para 200 milhões, para 1 bilhão? Quem ajuda a estruturar para deixar potente essa startup é a incubadora, é a aceleradora. Então tem que ter parceria pública-privada, mais uma vez. Perfeito. E a gente estava falando de um pouquinho de inteligência artificial, né? E as pessoas ficam sempre muito curiosas em relação a isso. A inteligência artificial, ela vai substituir o ser humano, e aquele monte de mito que a gente vê. Qual que é a sua opinião? A inteligência artificial, ela tem viés? Sim. Então, primeiro, a inteligência artificial, ela replica um mito que perdura há algumas centenas de anos, que é o mito de recriação da vida pelo ser humano. O que é inteligência artificial, a não ser o ser humano querer ser o criador?
Eu sou capaz de criar a vida novamente. Eu sou o criador, não é isso? Então isso aconteceu ao longo dos séculos de diversas maneiras. E a forma mais recente, a mais moderna, desde os anos 40, já faz 80 anos, é a inteligência artificial, que consiste a dizer que pensar é processar dados. Inclusive, as metáforas que a gente utiliza no dia a dia são metáforas computacionais. A gente diz, eu estou sem memória, a minha capacidade de processamento está danificada. A gente usa metáforas computacionais que tendem a dizer que o cérebro é uma máquina de processar dados, o que biologicamente não é verdade. E a inteligência artificial, ela é uma máquina de processar dados. Ela não é viva no sentido que é a vida, né? No sentido autopoético da vida, no sentido metabólico da vida. Ótima ferramenta. Quando a gente criou a imprensa, olha só o quanto a gente conseguia distribuir informação, né? Isso há algumas centenas de anos. Então a inteligência artificial é outro nível de moer dados, muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas ela é uma máquina de moer dados. E agora, para responder à pergunta do viés, que dados são esses? Dados disponíveis na internet. Quem produz os dados disponíveis na internet? É uma boa pergunta, né? Quem tem acesso à internet, que são as sociedades ocidentais. E se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, a gente pode se perguntar, será que a grande maioria dos conteúdos não são produzidos por homens brancos heterossexuais? Consequentemente, será que a inteligência artificial não está acostumada a moer dados e compreender padrões de dados de homens brancos heterossexuais? Consequentemente, será que uma inteligência artificial gerativa treinada com esses dados não vai replicar padrões, comportamentos, pensamentos de homens brancos heterossexuais? Cadê a diversidade? Pois é. Cadê o ChatGPT falando idiomas da África Central? Cadê Não fala, né? Não fala, porque não tem conteúdo na internet para poder aprender os padrões com redes neurais artificiais do que são esses outros dados. Como a gente pode melhorar nesse sentido? A gente tem que incluir mais pessoas, Claro. com mais acesso à informação, para que os dados que essas pessoas, no Tibete ou em qualquer lugar, elas possam alimentar esse acervo Claro, de informações, claro. né? Então, para responder à pergunta, sim, tem viés, e o viés ele é exatamente o viés do dado. O viés do dado se autorreplica no algoritmo, que moe o dado, né, que trabalha com o dado. E sim, a grande resposta, mas não é só a resposta da inteligência artificial, é a resposta também de definir quais são as leis que nós queremos produzir para os próximos anos. Ele é a resposta de quais são os processos dos quais a gente precisa numa empresa. Sempre a diversidade. Quando a gente é capaz de amar a diversidade, furar a sua própria bolha que está à sua volta, para você ir ao encontro da diversidade com humildade, você apoiar, alavancar, amar a diversidade, você vai ter a grande oportunidade de se olhar no espelho do olhar do outro. E ao você se olhar no espelho do olhar do outro, você descobre quais são os seus pontos cegos. E o ponto cego não é a coisa que você ignora, é a coisa que você ignora, que é bem pior. Uma coisa é você ignorar. Eu não sei programar numa linguagem de programação X, mas eu sei que eu não sei. Quero aprender, vou fazer um curso. Agora, se você não sabe que não sabe, como vai aprender? Você nem sabe que não está sabendo. Identificou o problema. Você nem sabe que não está sabendo. Então você precisa do olhar do outro, do olhar da diversidade, para descobrir os seus pontos cegos e eliminar os seus próprios viés cognitivos. Eu tenho viés cognitivo. Como que eu vou descobrir os meus viés cognitivos se não for alguém muito diferente de mim dizer: você está vendo essa expressão que você usou? Incorreta, por causa disso, isso. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ainda bem que no olhar da diversidade eu descobri os meus pontos cegos. Mesma coisa para a inteligência artificial. A gente precisa incluir a diversidade do ponto de vista da produção dos dados, dos algoritmos, de tudo que compõe a inteligência artificial. Isso é uma linha de pesquisa real para permitir a inteligência artificial ser inclusiva. Mas isso é a mesma coisa para vamos produzir uma nova lei. Vamos criar um novo processo dentro de uma empresa. Tá bom. Vamos ouvir a diversidade para desenhar esse novo processo? Vamos ouvir a diversidade para desenhar essa nova lei? Vamos convidar toda a plena diversidade na diversidade para que realmente essa lei seja inclusiva? Para que a lei seja inclusiva, a gente precisa ter representantes dos diferentes estratos sociais, dos diferentes gêneros, com diferentes pensamentos, para que a gente possa, de fato, criar uma sociedade que é baseada exatamente na diversidade, que é o que enriquece a experiência. Exatamente. Isso é uma tarefa que a gente está caminhando no Brasil. Agora um pouquinho, mundialmente, né, eu falo isso porque eu como mulher eu sinto isso, a gente vê que são poucas as mulheres ainda que estão no poder público, há um grande incentivo e é importante, não só a gente tem que tentar ter
mulheres, nós temos que tentar ter transgêneros, nós temos que ter pessoas jovens, pessoas maduras. A gente tem que buscar a diversidade no extrato social para que a gente possa, de fato, entender, como você disse, se ver do olhar do outro para poder, então, gerar a reflexão que produz um efeito maior para toda a população. Né? Exatamente isso. Como conseguir pensar diferente se eu não escutei diferente, se eu não olhei diferente? Mas você cria uma coisa muito interessante. A gente que faz projeto, às vezes eu como arquiteta, se você faz um projeto, uma habitação multifamiliar, e se você mistura tipologias, apartamento pequeno com apartamento grande, com aquele que pode ser Airbnb, e você também coloca lojas, e você coloca serviços, e você faz tudo isso. E o plano diretor agora novo tenta fazer isso. Sim. E você não pode ter carros lá, então não tem garagem. Então, é um papel realmente do poder público criar esses desafios para você possibilitar o quê? A diversidade. Exato. E a diversidade é a grande oportunidade, o grande desafio ao mesmo tempo de criar espaços inclusivos, de criar regras inclusivas, processos inclusivos, formas de todas a diversidade, todas as formas de diversidade poder se expressar com o mesmo nível de intensidade, com o mesmo nível de escuta. A biologia nos relembra que a diversidade é a grande resposta a qualquer dificuldade que a própria biologia impõe a ela mesma. Claro. Nós sobrevivemos como vida no planeta Terra graças à biodiversidade. Quanto mais a gente vai reduzindo a biodiversidade, e Sapiens está eliminando a biodiversidade, mais a gente auto-inviabiliza a nossa permanência. Claro, porque vem a gente estudando isso, né, ao longo da teoria evolucionista, você vê exatamente isso, que vem um tipo de praga e elimina todos os animais ou todas as plantas com aquele determinado tipo de característica. Mas os outros não, né? E assim, eu acho que é maravilhoso entender que é muito importante que para ter a viabilidade, a vida, a permanência da vida, seja em qualquer forma na Terra, ela só vai acontecer se a gente permitir que a gente tenha uma gama imensa de formas de vida e de habitação também. Porque o que eu vejo, por exemplo, eu como moradora do centro, isso é um desabafo. Muitas vezes eu vejo as pessoas querendo falar, a Cracolândia, como é que a gente vai tirar? Veja, eu sou moradora da República. As pessoas que a gente chama de Cracolândia também são moradores do meu bairro, certo? Só que hoje a gente está tendo um desequilíbrio entre tudo isso. Então, eu não tenho que... Processo de gentrificação que a gente faz, onde a gente vai determinadas populações que a gente acha que não estão combinando ou estão atrapalhando. Isso, enfim, tem vários aspectos, mas a sociedade não evolui agindo dessa maneira. A gente tem de possibilitar que aquela comunidade ela seja tratada, acolhida, porque, claro, tem o aspecto da segurança, tem o aspecto de saúde pública que tem que ser tratada, cultural. A gente tem de possibilitar que essas pessoas coabitem e todo mundo tenha uma maneira, nível mínimo de humanidade assistencial, porque não é normal a gente descobrir o que é bom dormir numa cama, que dormir no chão e se faz frio, a pessoa morre, a pessoa tem que ter refeições, a pessoa tem que ter saúde. Ainda que tenha um projeto Fome Zero, que a prefeitura disponibiliza, sim, a refeição para todo mundo, mas não é suficiente. E a pessoa, às vezes, não tem nem... Ela está num nível de desamparo que ela nem entende que aquilo está disponível para ela. Tanto é que a gente vê que as pessoas... Realmente, a Prefeitura de São Paulo faz um trabalho maravilhoso e o voluntariado enorme, distribui cobertor. Mas as pessoas perdem o cobertor, porque ela já não tem mais aquele sentido de ter um bem. Elas estão, enfim, com processos sociais e de saúde mental, às vezes, que possibilitam que ela aproveite essas oportunidades que o poder público às vezes dá. Então, eu acho que é uma reflexão grande, não é uma coisa simples, não é passar uma vassourinha da segurança, isso aqui vai ficar um lugar totalmente high-tech, moderno. A gente tem que aprender que vai ter que ter a árvore, o matinho, o prédio espelhado, a casinha.
e tentar, e as populações que vão habitando como numa floresta tropical. E você acha que no centro tem uma oportunidade de fazer esse tesouro do bairro? Com certeza. Né? Aquele Muitos projeto tesouros no centro. Eu acho que a gente sempre tem que olhar, porque nós somos apenas sapiens, né? A gente se acha suprabiológico, mas Super tem biológico. supra, né? Acima da biologia. Nós estamos acima, estamos dentro da biologia. Nós somos seres biológicos. A gente interdepende de tudo que é biológico e tudo que é, inclusive, não vivo, né? Que são os artefatos que estão à nossa volta. Então a gente tem que ter muita humildade, porque a complexidade do encadeamento sistêmico vai muito além do que a gente consegue mentalizar como ser humano. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, nessa humildade, a gente sempre tem que relembrar que somos sempre o outro do outro. Então é muito fácil apontar o dedo para o outro, qual que seja esse outro, e dizer, ele é o do outro, eu não sou ele. Ele é o outro. No momento em que você faz isso, tenha a certeza que o outro está olhando para você, está dizendo, ele é o outro. Então a gente está falando de Cracolândia, a gente está falando de diversas situações sociais complexas. Eu sou sempre o outro do outro. E eu tenho que ter a humildade de saber que sou outro do outro. E reconhecer, e me reconhecer no olhar do outro. Como esse outro que eu quero salvar, entre aspas, olha para mim? Será que ele não olha para mim e pensa, esse cara precisa ser salvado? Você falou de doenças mentais. Sim. E os moradores do centro, dos bairros mais nobres? Puxa, cheios de doenças. Então, é fácil, né, olhar para o outro. É fácil olhar para o outro e dizer, eu preciso salvar o outro. Será que não é o outro que precisa de salvar? No mesmo passo que eu quero salvar o outro? Então é complexo, a gente tem que olhar com humildade, a gente tem que olhar com humanidade, a gente tem que olhar com compaixão, lógico. Mas a gente tem que olhar também no sentido de que não sou eu que vou salvar o outro. O outro vai me salvar ao mesmo tempo que eu salvo ele. Ou seja, a gente vai criar um relacionamento de interdependência em que cada um pode trazer o melhor dele mesmo. E é nesse interrelacionamento em que cada um da sua própria diversidade consiga trazer o melhor dele mesmo que a gente mude de patamar. Que o problema que existia simplesmente deixe de existir. Porque a gente mudou de patamar de organização. Se essas condições existem em cidades, é porque elas foram criadas por sapiens. Sim. Consequentemente, sapiens pode desfazer as condições processuais sistêmicas a partir das quais essas diversas camadas de outro existem. E a gente reorganiza. Claro, a gente exclui, é a gente que setoriza, é a gente que cria bolhas. Tem que furar essas bolhas, é bem isso. E olha só, ao excluir o outro, eu me excluí. Claro. Só que eu acho que eu estava excluindo o outro. Eu acho que eu estava me protegendo do outro. Será que eu não estou protegendo o outro de mim mesmo? É uma boa reflexão da gente sempre ter, né, quando a gente pensa que a gente vai salvar o outro. A gente tem que ter muita humildade e pensar em qual medida eu preciso salvar o outro. Em qual medida o outro não precisa também me salvar. E quando eu reconheço que ambos precisam se salvar mutuamente, porque cada um tem os seus problemas, sejamos honestos aqui, não é verdade? Claro. A partir do momento em que a gente reconhece que o outro pode me salvar na mesma medida que eu salvo o outro, aí a gente cria relacionamentos saudáveis de vizinhança, que é o que interessa nessa ideia de inovação na vida em comum. Como criar relacionamentos saudáveis de vizinhança e todo tipo de vizinhança. Muito interessante. Sim. Tá bom. Eu agradeço essa conversa. Acho que eu poderia ficar conversando aqui mais horas, mas assim foi um prazer. Para mim foi absolutamente assim encantador perceber que vocês estão muito além do que uma empresa que está buscando a parte comercial, a parte educativa. Vocês estão pensando em criar vida, vocês estão pensando em modificar a maneira das relações e eu acho que a gente precisa falar mais disso. Sim. Porque poucas pessoas, eu apesar de ser do setor condominial, atuar há tanto tempo, eu não tinha ainda a percepção da quantidade de projetos, da abrangência e da necessidade que a gente tem agora, né, de fazer essas conexões. Porque muitas das soluções que você apontou hoje, que você já está fazendo, resolveriam dores que eu tenho em condomínios onde as pessoas elas não estão vivendo felizes. Administrativamente, tudo bem, mas você vê pessoas que buscam propósito, não é? E acho que se a gente minimamente fizesse um desses projetos, uma horta na praça, já ia dar tanto propósito para aquelas pessoas. Quem quer ajudar? Sim, mesmo? eu também super agradeço, porque uma das UDSs que a gente até comentou aqui um pouco antes
é a paz. É. E eu imagino que apesar de toda essa resistência em relação à sustentabilidade e todas as demais odestas, quando a pessoa aceita minimamente essas ideias, que inclusive a Lelo está de parabéns, você como representante do Lelo Lab por essa iniciativa, traz a realidade e o condômino, o cidadão consegue perceber que aquilo é palpável, que é possível, traz a paz. Ele sente membro de fato da sociedade, aproveitando tudo que o poder público e tudo que o poder privado pode conceder para que ele tenha uma melhor qualidade de vida com a sua família. Porque flui, né? Na verdade, flui. A hora que isso se conecta, é uma rede maravilhosa, tá? É isso aí. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de poder dialogar com quem possivelmente vai nos ouvir. E, novamente, com muita humildade, o nosso papel apenas é empoderar síndicos, moradores que querem fazer a diferença. Como vocês, existem centenas, milhares, milhões de sapiens, síndicos, moradores, setor público, setor privado, startups, pesquisadores que querem fazer um mundo melhor. Sim. Então, o nosso papel é com muita humildade, empoderar essas pessoas para que elas possam desenhar o futuro do qual nós realmente precisamos. Então, quem está de parabéns são vocês, como síndicas, e vocês podem contar conosco. Nós estamos aqui, esse é o nosso propósito, estamos aqui para servir quem realmente deseja fazer algo diferente. Nós vamos nos entregar, fazer o nosso melhor para servir quem quer fazer a diferença no seu bairro. Se você está nos escutando nesse momento, se você achou que esse papo faz sentido, nós ficaremos muito honrados em te conhecer, em trocar umas ideias com você e saber se nós da Lelo, nós do Lelo Lab, podemos empoderar o seu projeto. Você é um empreendedor, uma startup, você é um síndico, uma síndica, você é do setor público, privado, entre em contato conosco. Se a gente puder ser útil, realmente agradeceremos e estaremos aqui para servir. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você, Felipe. Acho que a gente pode fazer assim.